a mais uma palestra aqui do Jaleco Med Summit. Hoje a gente está na trilha aqui de inovação e tecnologia, com meu amigo Lorenzo Tomé. Lorenzo faz parte de um ecossistema, aí, de um hub de inovação muito interessante, foi onde eu conheci. Ele é médico, radiologista, ele tem MBA, mestrado em negócios e gestão de saúde, né? É também coordenador agora da disciplina de Medicina Digital da Faculdade São Leopoldo Mandic, mentor de Health Tech, é podcaster e fundador do Saúde Digital Ecossistema. Obrigado, Lorenzo, pela presença. Se apresenta aí para o pessoal. Valeu, Junqueira. Para mim uma honra, um prazer estar falando aqui com os pessoal do Jaleco. Obrigado pelo convite. Um pouquinho da minha história. Eu sou médico radiologista, e há 3 anos eu fundei o Saúde Digital, porque eu enxerguei que o médico precisaria acrescentar novas camadas de conhecimento, e essas camadas de conhecimento a faculdade não estava ensinando. Então, eu sofri essa transição. Eu sou um médico que não tem background nenhum de tecnologia, mas eu fui atrás dessas novas camadas de conhecimento e eu vi que aí tinha espaço. Então, eu fundei o Saúde Digital, que é um hub, como você disse, uma plataforma, um ponto de conexão, onde o médico pode se conectar com a medicina digital. Então, esse conteúdo, se o nosso quem está nos assistindo quiser ver um pouco, está lá no Spotify. Eu acho a melhor maneira é escutar o podcast do Saúde Digital. É só digitar lá no Spotify Saúde Digital, que vai ter acesso ao nosso podcast. Ou me seguir aqui no @Lorenzo Tomé no Instagram, que eu também compartilho conteúdo ali. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rodrigo. Eu conheci o seu trabalho ali através justamente do podcast, cara, e recomendo para a galera que está assistindo aí, com certeza, acabando aqui, correr lá no podcast e passar a assinar, porque é um conteúdo semanal lá. A gente vai falar aqui da importância, né, do podcast como ferramenta de estudo, uma nova ferramenta aí para o médico se manter atualizado. E o seu podcast lá não fica de fora da minha playlist, não. Realmente é um conteúdo diferenciado e bastante inovador. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto, como a gente está num evento voltado ali para o estudante de medicina, a gente decidiu aqui falar de um assunto que é justamente como esse estudante, como o universitário hoje em dia de medicina, ser um estudante que pensa fora da caixa, né? Pode parecer meio clichê, mas assim, cada vez é mais importante e mais claro para mim que o médico tem que se completar em outras formações e não somente ali na parte técnica. Obviamente, isso daí é a base de tudo, mas o médico tem que se aventurar ali em outras áreas, e acho que você é um cara que compartilha bastante desse pensamento, né? O que você acha? Não, com certeza não dá mais, né, para a gente entender apenas de medicina. Até porque a medicina, ela não tem mais limite entre o que é medicina e o que é tecnologia, né, Junqueira? Então, a gente precisa acrescentar essas novas camadas de conhecimento, e eu acho que é um pouco do papo que a gente vai levar aqui hoje. Como fazer isso? Para a gente não ficar só no etéreo, né? Como que a gente pode dar esse caminho, esse passo a passo, para o estudante de medicina alcançar essas habilidades, essas soft skills ou essas novas camadas de conhecimento para ter sucesso no mundo de hoje e ser competitivo? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente precisa falar hoje e passar isso para frente, Rodrigo. Show. Lorenzo, é uma coisa que assim, a grande maioria das faculdades ainda não entregam, né? Não dão ali uma disciplina. Agora está começando, né? A São Leopoldo Mandic é um exemplo aí, é uma pioneira, está puxando as faculdades aí inovadoras, né? Mas isso é exceção ainda, né? A gente pega a maioria das faculdades no Brasil,
não dão muito espaço para esse tipo de discussão, de disciplinas que visam ali inovação, empreendedorismo, e o desenvolvimento dessas soft skills. Como que você enxerga isso? O que você acha do futuro no meio universitário? Se isso vai se tornar uma realidade? Sim, a gente precisa, assim, aqui entender um pouco como que é formada a estrutura da academia, e aqui não é crítica, aqui só vale uma fotografia que eu, Lorenzo, faço de como a academia é formada. Essa academia, ela muitas das vezes, ela está sendo dirigida por médicos, né, Faculdade de Medicina, por médicos já experientes e que tem ali uma posição hierárquica dentro dessa instituição. E geralmente esses assuntos eles vêm de pessoas que são mais nativas digitais, que são pessoas que vivenciam o dia a dia do digital. Mas como essa estrutura ela é um pouco hierárquica, geralmente essas pessoas elas costumam não ter espaço para dividir esse conhecimento dentro desses ambientes tradicionais da academia. Então, voltando aqui para São Leopoldo Mandique, onde eu tenho o privilégio de coordenar essa disciplina de medicina digital, uma das coisas que a gente combinou junto com a diretoria é que essa hierarquia ela teria que ser que não poderia existir. Não é que eu sou contra hierarquia, tá? Eu acho que hierarquia é importante, tem que existir. Não é isso que eu estou pregando, mas, de uma certa maneira, a gente tem que trazer uma liberdade para o estudante ser o protagonista da formação dele. Então, por exemplo, na disciplina que eu coordeno, a gente abriu para todas as séries, é uma disciplina optativa, a gente teve 160 inscritos. Então, hoje é uma disciplina online com 160 matriculados e todo final da disciplina a gente traz alguém do mercado para bater um papo com o estudante, para vivenciar um pouco essa experiência. Então, a prática hoje ela é muito importante. A medicina, a ciência, ela sempre vai estar na vanguarda, na dianteira, e a gente precisa disso. Só que a ciência desconectada da prática, ela é apenas ciência. Então, a gente precisa praticar. E como que a gente pratica? Quando a gente traz pessoas do mercado para falar o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo rodar. Então, é isso que eu acredito. Unir esse estudante... Tá o barulho aqui do meu filho. Deixa eu avisar aqui, peraí. Tranquilo, vou dar um pause aqui. Então, Rodrigo, é isso que eu acredito, que o estudante ele precisa ser integrado à sociedade, ao mercado de trabalho o mais cedo possível. E diferente das cadeiras tradicionais, anatomia, bioquímica, semiologia médica, a medicina digital ela não tem muita divisão entre o que é o primeiro ano e o que é o sexto ano. Então, essas pessoas elas têm que se integrar, participar igualmente. O aluno do primeiro período ele tem condição de discutir da mesma maneira do aluno do sexto período, do sexto ano, que está no internato, porque é tudo muito novo, é tudo que é um conhecimento que está em construção. Então, é isso que eu acredito. Aí, para você que me ouve e que me assiste, que é estudante, o que você deve procurar é levar isso para dentro da sua faculdade. Existem maneiras de você mexer esse doce dentro da sua faculdade e assumir esse protagonismo da sua formação. De alguma maneira, você não deve esperar receber isso de mão beijada no seu colo. Você deve ser ativo nessa sua formação para adquirir esse conhecimento em conjunto com o que se pratica no mercado. Muito bom. E quando a gente fala desse assunto, assim, de ser um estudante fora da caixa, um médico fora da caixa, pensando fora da caixa, a gente fala muito em soft skills, né? Desenvolvimento de soft skills. Mas, assim, para o pessoal que não está ainda muito familiarizado com esse termo, o que é exatamente, o que são essas soft skills, essas habilidades leves, né? Sim. Que na tradução literal não faz muito sentido, mas que a gente usa a todo tempo esse termo. Assim, um exemplo mais fácil da gente ver dentro da medicina, na relação médico-paciente, é a empatia, né?
a empatia, o médico que não tiver uma empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, ele terá muita dificuldade de entender esse paciente hoje, que ele é muito mais crítico, que ele é muito mais conectado e ele vai avaliar muito rápido esse médico através dos canais digitais. Então, o médico, antigamente, aceitava-se aquele médico que tinha uma parede cheia de diploma, estudou na USP, em Harvard, e ele nem olhava para o olho do paciente, nem apertava a mão. Então, eu cansei de ir em médicos dessa maneira, eu sou paciente de oftalmologia, eu cansei de ir em médicos dessa maneira, que ele não olhava no meu olho e não apertava a minha mão. E a minha mãe levava e falava assim, não, mas ele formou na USP, ele formou em Harvard, e às vezes, quando eu já era estudante de medicina, e pedia uma indicação para um professor meu, ele falava assim, não, mas continua, tenha paciência, porque ele publica muitos artigos, tal. E esse perfil de médico, o espaço dele está cada vez menor, tá? Eu não estou aqui defendendo o médico que tem formação ruim, tá? A gente precisa diferenciar isso. A formação do médico, ela é imprescindível. Eu, por exemplo, formei na UFMG, fiz residência na UFMG, tenho formação na GV, na Fundação Dom Cabral. A formação, o diploma, o currículo, ele é imprescindível. Só que ele não é mais suficiente como ele era há 10 anos atrás. Hoje, se eu não tiver a capacidade de interpretar o meu paciente, de me colocar na pele do paciente, de levar a medicina por um lado de experiência do paciente, de oferecer para ele uma nova experiência durante a consulta, só o meu diploma, só o meu currículo, só o meu conhecimento técnico não vai ser capaz de me sustentar. Então, essa é a chavinha que a gente precisa virar. Então, uma soft skill, empatia. Agora, quando a gente fala do meio digital, Rodrigo, talvez uma das principais é a curiosidade, eu entendo. A pessoa ela precisa ser curiosa, ela precisa ter vontade de aprender aquilo que não do dia a dia dela. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Por exemplo, se chegava um cara para trocar a lâmpada da minha casa, o reator que queimou, eu ficava ali sapeando ele, como que ele perguntava, para que essa chave de fenda? Como é que essa chave de fenda é? Tal. Sim, eu não tem nada a ver. Ou, quando eu conversava com pessoas, assim, eu nasci numa cidade pequena e meu pai, sempre num ambiente rural, ia muito para fazenda, cavalo. Então, eu sempre dei muito valor também àquelas vozes que não estavam no meu nível social ou no meu nível intelectual. Então, aquelas pessoas ali, eu sempre achei que toda pessoa tem algo para me ensinar. E isso é uma capacidade que a gente tem que ter, principalmente no mundo digital, porque o mundo digital ele é um mundo novo, é um mundo sem base de comparação. Então, se a gente não tem o que comparar, qualquer informação, ou melhor, muitas informações podem fazer diferença no nosso trabalho. Então, a gente precisa ter essa humildade de não saber que a gente detém um certo tipo de conhecimento que outros não possam contribuir para a gente. Eu acho Excelente. que é esses dois tipos. Legal. E a curiosidade é muito bacana, assim, que junto com a curiosidade geralmente vem outra soft skill que eu julgo muito importante, que é a proatividade, né? Muito dificilmente alguém curioso... na verdade, muito frequentemente, quando a pessoa é curiosa, ela é proativa, ela vai e procura saber, e a proatividade é também uma skill, assim, uma habilidade que eu vejo em todo líder, em todo médico referência, está presente, né? É o cara que vai lá e faz. E eu acho que isso é uma característica muito legal do médico. Médicos em geral, eles são curiosos e proativos, eles vão lá, sentam e estudam sobre um assunto, e quando você aplica isso, tira um pouquinho da medicina, isso faz muita diferença. Eu vejo, eu convivo com pessoas de outras áreas e elas me falam que, assim, cara, quando um médico pega para estudar um assunto que não é da área dele, mas a gente, por ter
significado anos e anos ali de faculdade, de muito estudo, né? A gente ter uma disciplina maior ali de foco nos estudos. Quando a gente pega para estudar esses assuntos, a gente tem uma curva de aprendizado absurda, uma coisa assim que acaba não sendo comum com outros profissionais. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem na hora do médico ir para essas áreas. A gente já tem esse diferencial e realmente, por ser proativo, a gente vai atrás e aprende. Então, cara, quando aqui no Jaleco mesmo, quando eu terminei a residência e realmente mergulhei de cabeça aqui, tive que aprender muita coisa de marketing digital, por exemplo. E, cara, o que o médico sabe de marketing digital saindo ali da faculdade ou de uma residência? Praticamente nada. E quando você pega, fui ler, fui estudar, fui fazer curso, é, existe, existe muito cursos livres aí na internet. Hoje em dia, a internet veio como uma ferramenta assim, que para potencializar qualquer um, né, nessas soft Sim. skills, porque são ferramentas, são cursos que você não precisa ter um diploma, você não precisa fazer a faculdade ali. Cara, você faz um curso de liderança, de gestão, você consegue desenvolver essas habilidades sem necessariamente estar tendo que se dedicar para uma nova faculdade, uma nova formação. Então, dá para levar em paralelo, né? Coisa ali de você dedicar uma parte do fim do seu dia ali para desenvolver essas disciplinas, eu acho fundamental. E a curiosidade era o próximo assunto que a gente ia falar, né? Você acabou já adiantando, é fundamental porque é meio que o motor que estimula isso, né? Você ir Exato. atrás e aprender. E aí a gente entra num terceiro ponto, a gente já falou aqui das soft skills, a importância da curiosidade, e um terceiro ponto é a importância do aprendizado contínuo, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo assim que as tecnologias, as informações, elas mudam numa velocidade muito absurda, coisa que não era verdade, quer dizer, não era tão intenso a coisa de 15, 20, 30 anos atrás. Então, a gente constantemente tem que fazer esse reskilling, né? E tem aquele conceito do lifelong learning, né? Queria entender como que você enxerga esse processo de aprendizado contínuo. Não é uma Muito coisa bom. fácil, né? Não é fácil, é imprescindível hoje em dia, num mundo de constantes mudanças, né? E um mundo totalmente incerto. A gente vê esse momento que a gente vive hoje de pandemia do Covid, que da noite para o dia obrigou os médicos foram obrigados a fazer telemedicina. E por que eles são obrigados? Porque o faturamento caiu 70%, o paciente não chega no consultório dele. Então, uma das maneiras dele manter esse faturamento é fazendo a telemedicina. Por outro lado, é uma ferramenta totalmente legítima, que em outros países já funciona há anos, com ótimos, excelentes indicadores e que coloca o paciente no centro do cuidado. Então, muitos médicos que não se deram a oportunidade de estar em aprendizado contínuo para interpretar e operar essas ferramentas digitais com uma certa destreza, eles estão tendo dificuldades agora nesse momento, no qual eles são a alternativa para exercer a medicina de uma maneira sustentável dentro do consultório dele é ele praticar a telemedicina. Então, a importância de você estar sempre plugado, conectado com as tendências, né? Com ver o que está acontecendo. Não tinha nenhuma dúvida que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Não tem dúvida que a telemedicina ia entrar para a medicina fazer parte da realidade do médico. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, e daqui a pouco a gente tem várias outras, inteligência artificial, tem várias outras ferramentas digitais, tecnologias digitais, que vão impactar o trabalho do médico. Eu não posso chegar e falar assim, eu não preciso disso. Eu até posso, mas eu tenho que saber o risco que eu estou correndo. Por exemplo, um médico que já está em fim de carreira, que ele já tem um bom patrimônio, ele provavelmente fala assim, não, eu não vou fazer telemedicina, eu não quero isso para mim, eu vou fazer só... Beleza, o movimento dele vai cair, mas ele consegue se sustentar, mas pelo menos ele é realista em relação à condição que ele vive. Agora, então, eu fiz esse preâmbulo para mostrar a necessidade do aprendizado contínuo. Agora,
como fazer isso? É muito difícil. E sabe qual que é, na minha opinião, qual que é a regra, assim, qual que é a facilidade para você ter aprendizado contínuo? Você só aprende o que você gosta. O aprendizado, ele parte da vontade, ele parte do desejo. Então, é claro que eu tenho que aprender muitas coisas que eu não gosto, mas eu vou ser bom, eu vou ter o diferencial naquilo que eu gosto. Então, procure, é uma palavrinha que eu falo para você guardar, é brilho nos olhos. Tudo que você estiver fazendo, faça com brilho nos olhos. Se você não estiver fazendo com brilho nos olhos, repense o que você está fazendo. Talvez não é ali que você deve investir sua energia, o seu talento, o seu tempo, o seu dinheiro. Procure investir naquilo que você faz com brilho nos olhos. Sabe por quê? Porque quando você achar o que você faz com brilho nos olhos, não tem... o tempo é curto para você aprender tudo que você quer. Então, quando você desperta essa chave, vira essa chave, que você não é obrigado a ficar fazendo o que você não gosta pro resto da sua vida, e não dá para ser assim no mundo de hoje, porque se você ficar fazendo isso, você pode ser retirado do mercado por uma nova tecnologia. Então, antigamente, um médico que ele podia ali ser um funcionário e viver ali 40 anos e aposentar dentro daquela mesma carreira. Hoje, as carreiras são cada vez mais curtas, as carreiras são cada vez mais efêmeras. Então, se eu não estiver fazendo algo com brilho nos olhos, a chance de eu perder mercado dentro dessa minha carreira é muito grande. Então, não tenha medo para fazer uma coisa que você gosta, para aquilo que te dá brilho nos olhos. Porque quando você estiver fazendo aquilo que te dá brilho nos olhos, esse aprendizado contínuo é uma consequência do processo. Muito bom. E assim, entrando então num quarto ponto, acho que tem muito a ver com as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje em dia para se manter atualizado, para manter esse lado de soft skills desenvolvido, estão muito ali na parte da internet, como eu falei, né? O que mostra a importância de hoje em dia da gente ser digital, né? Então, um médico hoje em dia que não domina, não tem muita familiaridade com o meio digital, ele acaba a tendência é acabar ficando um pouco para trás e tem que correr atrás e desenvolver esse lado, né? Então, né, nesse ponto, os nativos digitais, né, que são essa geração mais nova, que já está vindo acostumada com essas ferramentas e tal, acaba levando uma vantagem, né? Já está mais familiarizada com ferramentas como o YouTube, esses cursos online, então acaba que tem muita mais facilidade de chegar e manter esse aprendizado contínuo. É uma coisa um pouquinho mais difícil para quem teve uma formação não digital e agora está tendo que entrar nesse meio, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa digitalização, né, do médico e o quão relevante isso é. Eu gosto de comparar com as empresas, por exemplo. Imagina você mandando um e-mail para uma empresa que tem algum serviço ou produto e ela não te responde esse e-mail. Imagina você falando assim, eu quero acessar o site dessa empresa, não, a gente não tem site. É a mesma coisa, como é claro para a maioria das pessoas que as empresas precisam passar por uma transformação digital e nesse ponto o setor de saúde está o mais atrasado entre os setores da economia, essa digitalização da saúde, ela está um pouco mais lenta e atrasada em relação a outros setores. Nós, enquanto pessoas físicas, profissionais, precisamos atravessar essa digitalização. Talvez para você que está me escutando, você já é digital. Sim, isso você já tem um arroba, por exemplo, eu considero algumas características. Por exemplo, eu tenho um arroba, eu tenho que... Acabou agora eu mandar o meu cartão de visita, né?
Agora eu passo o meu arroba. Eu não preciso passar telefone. Se eu te der @Lorenzo Tomé, você vai conseguir falar comigo. Você vai me achar. E com o @Lorenzo Tomé, em 30 segundos você me aciona. Em 30 segundos aí, 1 minuto, você me aciona no @Lorenzo Tomé. Agora, se eu te der um cartão de visita, tal, aquele negócio, pode perder. Então, a primeira coisa é isso, ter uma presença digital. Eu tenho que abrir, estar aberto e colocar uma bandeira no digital, né? A segunda coisa é que para eu ser digital, eu tenho que entender como é que funciona o mundo digital. Porque, assim, das estratégias, por mais que você tenha um Instagram, você só estuda pelo YouTube, e todo o seu conteúdo a sua vida, você passa várias horas na internet, isso não quer dizer que você é digital. Isso é que é importante, a gente precisa entender isso. O cara que é digital, ele entende das estratégias, o que está por trás das ferramentas que ele usa, sabe? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Esses dias mesmo, agora atualmente, o CFM ele tem uma plataforma que ajuda o médico a prescrever. Então, o médico vai lá na plataforma, baixa um template, faz uma prescrição e assina digitalmente, né? E existem algumas plataformas que são plataformas de prescrição digital específicas, na qual o médico entra e existe uma inteligência por trás daquilo, em que o médico faz uma prescrição com menos atrito e melhorando os processos. Então, quando eu sou médico e vejo essas duas formas, na hora eu tenho que entender o que acontece ali. Eu não posso chamar a plataforma do CFM de uma plataforma de prescrição digital. Ela é uma iniciativa extremamente válida, ela ajuda o médico, mas ela é uma facilitação para o médico fazer a prescrição digital a partir de um documento digitalizado, que tem validade legal, que é permitido, Então, assim, o CFM está de parabéns por ter lançado essa iniciativa. Mas eu preciso entender que aquilo ali não é uma plataforma de prescrição digital. Porque uma plataforma de prescrição digital ela tem alguns requisitos que tem um código, uma inteligência por trás e que ele vai se renovando de acordo com a interação com o seu cliente. Por exemplo, a Jaleco é um produto digital. Ele não é estático. Desde que o Jalé começou, ele vai coletando feedback com o cliente e ele vai divulgando e colocando em ação essas features ou essas funcionalidades que adaptam ao cliente. Então, isso é uma característica de uma ferramenta, de um produto digital. Quando é um produto estático, esse produto eu já tenho que ficar atento. Isso aqui eu não tenho condição de mudar isso. Isso aqui é uma coisa estática. Então, essa estratégia de como as ferramentas digitais operam, o que há por trás dos códigos, se aquele código, vamos lá, falar um prontuário eletrônico, aquele prontuário eletrônico, ele é na nuvem ou não, ele está no meu desktop, qual é aquela capacidade daquele prontuário eletrônico se adaptar às mudanças, qual é a velocidade que ele tem, aonde que as informações estão hospedadas, na nuvem, qual servidor, com quantos cliques eu sou capaz de terminar todo o meu procedimento dentro de um prontuário eletrônico? Eu demoro quanto tempo para fazer uma receita ali dentro, para evoluir um paciente? Então, tudo isso são pegadas que o médico vai precisar colocar na maleta dele de médico. Diferente de outros tempos, a gente tinha que entender de medicamento, de propedêutica, e de algumas ferramentas, por exemplo, estetoscópio e tal. Mas agora, além de todo esse cabedal de conhecimento que o médico tem dentro da maleta dele, ele vai ter que ter esse conhecimento de ferramentas digitais. Ele vai ter que saber, baseado em quê, aonde que está o lastro daquela ferramenta. Muito legal. Quem é o dono daquilo, o que acontece, sabe, Rodrigo? Eu acho que é isso. Concordo totalmente e é muito interessante essa observação que você fez, Lorenzo, de eu estar na internet navegando e tenho lá o meu perfil, não é sinônimo de você ser digital.
Você tem que estar um pouco mais aprofundado ali, realmente ter seu site, estar com essa mentalidade de digital na cabeça, que é você constantemente estar atualizando, você tem, acaba entrando no outro assunto que eu queria falar aqui, que é muito a questão de você ter essa transformação ágil, né? Quando a gente fala de meios digitais, e a gente dá uma estudada, a gente vê que a maioria desses aplicativos hoje em dia, né, seja aplicativos médicos ou de outras áreas, todos têm esses métodos ágeis de desenvolvimento, né? Então, você pega um aplicativo hoje em dia, ele está constantemente colhendo feedback, né, dos usuários e melhorando e aplicando pequenos testes e vendo o que dá certo e o que não dá. Aqui no Jaleco, realmente, a gente faz isso constantemente, a gente está em constante contato com os usuários para cada vez mais ir aprendendo e aprimorando determinadas funcionalidades da plataforma. Acho que isso, por trás, está muito ligado no que é ser digital, né? O digital te permite isso. Claro que no meio físico você também consegue fazer isso, mas você faz de uma maneira mais difícil ali por ser analógico. Digitalmente você consegue fazer isso constantemente. Você está lá usando a plataforma e ao mesmo tempo você está dando feedbacks e informações que vão ser úteis. E aí entra num ponto que eu queria que você comentasse também, que é o quão importante o estudante de medicina e o médico entenderem dessas metodologias ágeis e de metodologias como o Lean Startup, né, metodologia enxuta. Para quem não conhece, a gente vai deixar aqui, Lorenzo, no evento, um link em que a gente vai indicar alguns livros sobre o assunto. Inclusive, queria que no final você indicasse aí algumas referências, a gente vai pôr lá para o pessoal procurar, mas já adiantando uma indicação minha, eu acho que assim, um livro para quem se interessa e quer começar a se inteirar sobre o assunto de empreendedorismo, o primeiro livro que eu recomendo é o Startup Enxuta, que desenvolve ali em quem está começando nessa área um pensamento muito de ter a ideia, construir, testar através de um MVP, né, que é um produto mínimo viável, aprender com os erros, medir os resultados, aprender com os erros e adaptar. Então, esse ciclo, se você pegar isso, que é muito utilizado em desenvolvimento de startups e de produtos e de aplicativos, mas você pega isso e se aplica, cara, na sua rotina médica, no seu dia a dia de estudos, também faz muito sentido. Então, ter essa mentalidade, acho que é muito importante, né? Essa transformação ágil, você aprender Total. rápido, errar sem medo, aprender com erro e corrigir e continuar, né? Total, esse livro é um dos meus indicados, é um dos livros que mais impactou na minha carreira, porque nós médicos não somos treinados para ter esse pensamento, nós somos treinados porque a gente testar rápido e barato, né? Fail fast, você testa rápido, barato, se falhar você conserta e testa de novo, né? A gente na saúde é difícil de fazer isso quando a gente está envolvendo pacientes, porque a gente está lidando com uma vida, né? Com vida. Só que para todas as outras coisas que estão ao redor da saúde, do cuidado, você pode fazer. Então, assim, você não pode testar rápido uma cirurgia cardíaca, uma nova cirurgia cardíaca. Não, deixa eu testar aqui com esse paciente e ver se funciona. Não, isso não dá. Mas a forma como que você pode abordar esse paciente dentro da população, por exemplo, a forma com que a sua secretária liga para ele, a forma com que você alcança esse paciente através dos canais digitais. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que você pode testar rápido e barato, que é da filosofia Lean, né? Essa filosofia Lean, ela é muito importante e ela é indispensável no dia de hoje. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil, porque funciona para qualquer coisa. Por exemplo, a minha avó,
ela faleceu o ano passado com 101 anos. Então, vamos supor que a minha avó, lá na década de 60, ela fosse preparar uma macarronada para 15 amigos dos filhos dela. Então, ela ia chamar lá, ela ia fazer um macarrão com sardinha, e ela ia fazer um macarrão com sardinha, e a chance de ter alguém dentro desses 15 que não se adaptava a esse macarrão com sardinha era muito pequena há 40 anos atrás, porque só tinha macarrão, só tinha sardinha, não tinha outra coisa, né? Agora, vamos supor que a minha esposa vai fazer uma macarronada para os amigos dos meus... que eu tenho filho. Vamos supor que a minha esposa vai fazer uma macarronada para os nossos amigos. Aí eu vou chamar 15 amigos e eu vou fazer uma mesma macarronada da minha avó. Eu vou pôr macarrão e sardinha. A chance de dar problema é muito grande, porque pode vir um vegano, pode vir um que não come glúten, pode vir um que tem alergia. Você entende? Então, assim, se eu fizer uma macarronada, um prato de macarrão para 15 com o macarrão tradicional e a sardinha, a chance de eu jogar fora metade da panela e desagradar os meus convidados é muito grande. Então, por isso que eu tenho que fazer um MVPzinho, eu tenho que fazer pequenininho, faz uma panelinha e dá para 2. Fala, o que você acha desse macarrão? Gostou? Você conhece alguém que tem alergia? Então, é mais ou menos essa mentalidade que a gente tem que ter em tudo, porque a opção das pessoas aumentou muito, né? Então, assim, hoje tem muita coisa que pode interferir, por isso que a gente vive num ambiente instável e de constantes mudanças. Então, essa mentalidade do Lean, que eu recomendo, não dá tempo da gente aprofundar aqui, a gente poderia aprofundar, e das metodologias ágeis, Scrum, Kanban, isso é muito importante, dominar isso no mundo de hoje. Com certeza. E é bem isso, assim, não é que o médico ou o estudante dominando vá aplicar isso, obviamente, no desenvolvimento de uma terapia. Isso daí, assim, os métodos científicos estão lá para isso, a gente não está querendo mudar nada disso. Exato. Porém, toda a experiência que envolve, que está ao redor do tratamento, que está ao redor do diagnóstico, é suscetível a esse tipo de ação, né, Lorenzo? É isso daí que você falou, um exemplo. Exato, total. Então, assim, não é que a gente vai mudar a ciência. A gente não está querendo isso. Só que a gente está querendo mudar o entorno da ciência. Isso a gente pode. Principalmente para testar coisas rápidas. É muito ligado à experiência, né? A experiência ali do paciente. Eu acho que ali é onde mais se aplica. E é muito bacana, assim, aqui no Jaleco a gente está com uma iniciativa interna, a gente tem um time de 12 estagiários de medicina, né, que são estudantes de medicina ou jovens médicos, que participam aqui da parte mais de gestão do Jaleco, e a gente pegou esses 12 integrantes, montamos uma turma, e a gente começou um projetinho que chama Saúde Nova, em que a gente desenvolve justamente essas habilidades que são mais voltadas ali para empreendedorismo, marketing, gestão. E nas nossas discussões, né, de justamente startup enxuta, métodos como design thinking, a gente sempre reforça a importância de você aplicar isso no seu cotidiano. Então, assim, não necessariamente precisa ser até na sua vida médica ali. Essas metodologias são importantes para você otimizar o seu dia a dia, por exemplo. Você otimizar, o pessoal fica assim, nossa, eu vou utilizar isso daí para até melhorar meu relacionamento, o pessoal até brinca assim, mas no final das contas tem um fundinho de verdade, porque elas são muito aplicáveis a diversas situações, né? Então vale a pena dar uma estudada sobre isso, você quer pensar um pouquinho fora da caixa, acho que são ferramentas super importantes. E aí, para a gente finalizar, Lorenzo, entrar aqui no último ponto, que no final das contas, cara, eu acho que é um dos mais importantes, que é, de fato, o estudante ser protagonista da sua carreira, né? Ele ir lá e, cara, tomar a frente e não ficar esperando que os outros venham com demandas, venham estimular, mas o estudante ir lá e ele mesmo fazer. Que tem um pouquinho daquela questão que eu falei da proatividade, né?
do cara ser protagonista. Queria que você comentasse um pouquinho dessa importância e o que você enxerga assim do fato dos estudantes tomarem esse protagonismo na própria carreira, né? Aí a gente precisa um pouco definir a palavra protagonista, que às vezes as pessoas entendem de maneira errônea. Então a gente é acostumado lá, o ator da novela é um protagonista, né? Então ele é o ator principal. Isso é ser protagonista, mas além de ser o principal, que eu acho que é o mais importante, é fazer primeiro. Ser protagonista não é necessariamente ser o principal, mas ser protagonista acima de tudo, fazer primeiro. Porque quando você faz primeiro, todos esses conceitos que a gente discutiu aqui na nossa aula, eles estão embutidos. Para eu fazer primeiro, eu tenho que ser curioso, eu tenho que ser inovador, eu tenho que testar rápido e eu tenho que falhar cedo. Porque se eu ficar esperando outras pessoas fazerem, eu já perdi o meu protagonismo. Então, não pense em ser o principal. Pense em fazer primeiro. Possa você fazer pequeno. Faça pequeno, mas faça primeiro. Acostume-se a ter essa ideia de que você precisa ser esse protagonista. Testar coisas novas. E aí, independe do tipo de personalidade que a pessoa tem. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa empreendedora, em que ela vai ser protagonista e fazer primeiro um tipo de negócio, um modelo de negócio, isso vai dar certo ou vai dar errado. Mas essa pessoa também pode ser uma intraempreendedora. Às vezes você é um médico que quer trabalhar numa grande empresa, numa grande... na indústria farmacêutica, num grande plano de saúde, num grande hospital, isso não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, a cabeça de uma pessoa que trabalha numa grande empresa deve ser protagonista. Ela deve tentar fazer primeiro naquele ambiente dela para trazer valor para a empresa dela. Então, como que eu consigo fazer primeiro? Eu consigo fazer primeiro testando fácil, barato e rápido. Então, esse é o grande lance, tentar... tem a curva de adoção de tecnologia, né, que você conhece, que tem os early adopters, aí tem o early majority, late majority. O que a gente deve fazer é caminhar para a esquerda nessa curva. Eu preciso testar as coisas. Se me é exposto, eu preciso sair da minha zona de conforto e vencer aquela curva de aprendizado para dominar aquela situação e ser o primeiro naquilo. Quando eu fico esperando ser reativo ao que me propõe, eu perdi essa chance de estar na frente. E assim, testar, ir lá, fazer, e se der errado, errar é aprender e, cara, trocar e pivotar, Exato. né? Exato. Passar a fazer de maneira diferente, mas constantemente puxando lá a vanguarda, né? E isso bem isso que você falou, independente, aqui a gente não está falando só de empreendedorismo, o cara que está tocando um negócio e tal. Aqui a gente está falando ali, cara, o cotidiano, você na vida de residente, na vida de interno, seja um interno protagonista, seja um residente protagonista. E, de novo, não é você querer aparecer mais que os outros, ou então querer ser o centro do mundo, não é isso. É você ser essa pessoa referência de que, cara, quando surge um problema, quando surge aquele pepino no plantão, você vai ser o cara que vai resolver. Você vai chegar, vai puxar e vai ser o primeiro a fazer, né? Isso. Pode ser que não dê certo, você vai aprender, vai crescer e na próxima vez vai conseguir resolver de maneira mais fácil. Mas acho que em resumo é isso, né? Você puxar o bonde, Exato. né? E puxar o bonde, às vezes, muitas das vezes, o ato de puxar o bonde, você não vai ser remunerado ou recompensado imediatamente por ele. Mas você precisa acreditar que lá na frente os pontos vão se conectar e você vai ganhar porque você foi o primeiro. Exato. Dar um exemplo prático aqui no meu Instagram, eu faço algumas enquetes com os seguidores sobre telemedicina e especialidade médica. E falar como que está a telemedicina dentro da sua especialidade, quais são as suas dificuldades. E uma médica, me passou uma médica psiquiatra, falando que ela precisava ver
o deambular do paciente dela, porque isso contribuía para o diagnóstico dela. E aí ela falou assim, ó, agora o paciente não está na minha sala, então eu vou pedir para o acompanhante ou para o filho gravar um videozinho desse paciente deambulando e me mandar. Aí, dito e feito, ela fez isso, o acompanhante manda o vídeo do paciente deambulando, ela recebe esse vídeo, avalia e na hora da consulta ela já tem uma ferramenta a mais, algo a mais para dar o diagnóstico e a conduta. Então, aí você pergunta, ela foi protagonista porque ela resolveu um problema, ela está comprometida com a solução e não com o problema da telemedicina de não poder avaliar o paciente. Segundo, ela ganhou algo a mais por fazer isso? A consulta dela ficou mais cara? Se for para o convênio está pagando mais para ela? Então, não está pagando mais para ela. Então, só que ela, ao ser protagonista, isso vai voltar para ela, porque ela vai fidelizar esse paciente, ela vai dar um melhor diagnóstico, ela vai falar para esse paciente, o paciente vai indicar ela, então as coisas se fecham. Então, não dá muito para calcular o ROI, o retorno sobre o seu investimento de ser protagonista. Você apenas precisa acreditar que isso vai fazer sentido lá na frente. E faz, na maioria das vezes. Esse exemplo, por exemplo, da residência, quando você acaba sendo, ou no plantão, né? Vai chegar uma hora que você vai ser o cara que vão procurar e vão te promover, entendeu? Ou então na residência vai ser aquele cara que vai ser procurado e para oferecerem um emprego num hospital bacana, ou então começar a acompanhar um cirurgião e operar em conjunto com um médico assistente, né? Então, você tendo essa mentalidade de ser o protagonista, com certeza não vai ter ali imediatamente um retorno, mas a médio e longo prazo isso se paga, com certeza, né? Lorenzo, então só para a gente resumir aqui como ser um estudante de medicina fora da caixa, a gente falou um pouquinho de soft skills, ou seja, aquelas habilidades que a gente tem que desenvolver, que a gente não aprende na faculdade. Então, empatia, liderança, proatividade, curiosidade. A gente falou um pouquinho da importância de ser curioso, de se manter continuamente aprendendo, de ser digital, de errar e correr riscos e aprender com esses riscos e com esses erros, de ter essa transformação ágil, e fechamos com a ideia de ser o protagonista da sua própria carreira, do seu próprio dia a dia. E aí eu acho que a gente teve uma conversa boa, já estamos aí estourando o tempo, mas queria abrir para você, cara, falar como que o pessoal te encontra nas redes sociais, falar um pouquinho mais aí dos seus projetos e te agradecer mais uma vez, foi um ótimo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, é honrado de estar aqui, distribuindo e compartilhando, a melhor palavra é compartilhando conhecimento com os colegas e futuros colegas, né? Eu gosto muito disso, de compartilhar esse conhecimento, não é à toa que agora eu estou professor da São Leopoldo Mandic, porque eu acredito que a gente vai ter essa geração que está entrando agora no mercado, vai ser a geração que vai realmente transformar digitalmente a saúde. Então, eu quero deixar uma palavra de incentivo para você, você já nasceu digital, você já domina esses conceitos, aprenda e busque como você pode aplicar todos esses conceitos para melhorar a medicina, transformar a saúde e trazer novas e melhores experiências para o seu paciente. Esse a minha dica que eu trago para você. Me achar, @Lorenzo Tomé, fala comigo lá no Instagram, no LinkedIn, e o nosso site é saudedigital.tech, TSH de tecnologia em inglês, saudedigital.tech. E vai ser muito bom bater um papo com você. A gente está deixando aqui embaixo também, na descrição, você vai encontrar o link do LinkedIn e do Instagram do Lorenzo, se quiser já ir direto lá, trocar uma ideia com ele. Confere lá o podcast, né, Lorenzo? Que super vale a pena. E a gente aqui no Jaleco também não deixa de conferir lá os nossos cursos, principalmente na parte ali da além da medicina, que a gente procura estimular os nossos alunos também a desenvolver esse lado de soft skills através dos cursos ali de empreendedorismo, marketing,
finanças, várias coisas que a gente às vezes não tem na faculdade. Então corre lá também, dá uma conferida. Só relembrando aqui, eu esqueci de comentar no comecinho, mas a gente está arrecadando doações para o Médicos Sem Fronteiras no QR Code que vai estar, eu acho que no canto esquerdo inferior da sua tela. Então, se você quiser também deixar uma doação, fiquem à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fechando aqui mais uma palestra. Foi ótimo, Lorenzo, e um abraço. Isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço e saúde para todos.